Estamos mais uma vez aqui no nosso culto online. Acredito que esse seja o último. A semana que vem, se Deus quiser, estaremos lá no buffet Abracadabra. E nós vamos, nesse momento, prestar o nosso culto ao Senhor Todo-Poderoso, aquele que é digno e exaltado, aquele que merece todo o nosso louvor. Amém? Eu te convido a estar cantando conosco, intercedendo e ouvindo a palavra do nosso Deus. Amém? Vamos juntos louvar. Grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome, em seu nome, vamos vencer. Graças te damos, Senhor. Deus conosco sempre, sempre perto está, dando a solução. Mas se sabemos, mas se esperamos grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus esse é o nosso Deus, e Ele nos conduzirá. Cante. Deus conosco nos conduzirá, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome, em seu nome, vamos vencer. Aleluia! Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Vamos vencer.
nome é poderoso. Graças te damos, Senhor, aleluia. Como é bom te louvar, te agradecer. Aonde nós estivermos, é bom cantar louvores a ti, Jesus. Aleluia. Te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Cante aleluia. Aleluia. Cante, cante. Aleluia. Aleluia. Preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja-te, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado. Oh, aleluia. Graças te damos, Senhor. Tu és bom em todo tempo, Jesus.
as coisas desse mundo. As coisas desse mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim. Não foi o fim. Ele ressuscitou. Canta! Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está O Espírito queimando. o Espírito queimando em meu ser, Amigo e protetor. amigo e protetor, que me leva à verdade. Cante conosco. Traz luz pro meu perdido coração. Cante. Traz luz pro meu perdido coração, Até meu tempo aqui findar. até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito. Ó Santo Espírito, Faz em mim. faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma,
Querido amigo, eu tenho conversado com alguém a seu respeito. Essa pessoa se importa com você e muito. Eu acho que você ainda não o conhece, mas eu estou conhecendo de perto, e quanto mais convivo com ele, mais sinto que ele realmente me entende. Ele é bem popular. De fato, 2,2 bilhões de pessoas no mundo o chamam de melhor amigo. Mas nem mesmo 7 bilhões de pessoas seriam suficientes, pois ele quer um relacionamento com você. Não se preocupe, ele é 100% verdadeiro e na realidade é a mais confiável e fiel pessoa que eu conheço. Para você entender, eu mesmo dividi os meus mais profundos sofrimentos e fracassos com essa pessoa. Ele me ajudou a passar por todas essas coisas e me fazer uma pessoa mais forte. E eu sei que ele fará o mesmo por você. Mesmo quando você passar pelos momentos mais difíceis e sombrios da sua vida, ele estará bem perto, pronto para te dar a paz e conforto. Ele não é apenas um amigo como outro qualquer. Ele criou o mundo, morreu e voltou à vida. E fez isso por você, mais do que qualquer outro ser humano poderia fazer. Mas se você apenas pedir, eu não quero ser insistente. Essa pessoa sabe que o amor verdadeiro não se impõe ou se pode forçar. E assim, nós temos uma escolha. Se você me buscar de todo o coração, me encontrará. Tem um novo link aí, você compartilha esse link para que a gente continue aqui a nossa celebração. Eu estava falando que no próximo domingo, provavelmente estaremos juntos lá no nosso local de celebração, que é o Buffet Abracadabra, e com uma nova estrutura, provavelmente 2 horários de culto, tá? Provavelmente um às 5h30 e outro a partir das 18h30. Depois nós vamos combinar com vocês como nós vamos organizar esses 2 momentos de culto, tá bom? O que eu quero compartilhar com vocês nesta noite de domingo e agradecer a Deus em primeiro lugar, porque nós estamos vivos e debaixo da poderosa mão de Deus. Então eu quero fazer uma oração neste momento, que Deus nos dê aqui a oportunidade de forma bem objetiva para compartilhar com vocês. O Espírito Santo de Deus fale aí ao teu coração, à tua família, e que você seja fortalecido pelo Senhor nessa noite de domingo. Então eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo virtualmente. É um momento único que nós estamos vivendo. Graças a Deus estamos aí retornando à vida um pouco mais normal, e que Tu nos dê a oportunidade de que tudo isso melhore, o mundo, a cidade que nós estamos vivendo, as nossas famílias sejam fortalecidas, aquelas que estão enfrentando seus desafios na área da saúde sejam socorridas pelo Senhor neste momento. E eu agradeço a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso, a importância do nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas são motivadas a se relacionarem com Deus de alguma maneira que às vezes tratam Deus de uma forma muito equivocada e que não é bom. Então Jesus ensina para a gente como deve ser o nosso relacionamento e de que forma nós devemos nos relacionarmos com Ele através da oração. E esse texto está localizado numa orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, porque existiam situações acontecendo. Primeiro que esse texto está orientando os discípulos a como não fazer algumas coisas, como não se deve agir igual aos hipócritas, aqueles que sejam os fariseus, aqueles que tentavam manipular uma imagem, uma forma de situação para com Deus. E eu queria que você acompanhasse aí o texto bíblico no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 5. Olha que interessante. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas e de serem vistos pelos outros.
eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Primeira coisa importante é para a gente perceber o valor que Jesus está dando a este assunto, né? Ao assunto de oração, ao assunto de relacionamento com o Pai, a importância da oração na vida do cristão e principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? Um momento de dificuldades. A oração é uma que recebeu e você esteja até fazendo agora. Por que eu preciso orar se Deus sabe de tudo? E eu acho que uma das formas que esse texto responde para a gente é que oração não é apenas para que eu receba ou que eu fale alguma coisa para Deus no sentido de querer algo dele, mas a oração está muito ligada a uma relação, a um relacionamento com o Criador, a um relacionamento com o meu Salvador, com o meu Deus, com aquele que me deu vida. Então, quando eu olho para este texto começa dizendo para a gente, primeiro quando vocês orarem. Então, isso quer dizer para a gente que oração é algo que se faz. Eu faço orações, eu me envolvo com oração, eu busco a Deus. Então, quando você orar, então todas as vezes que você parar para orar, a todo momento que você separe esse instante para oração, você não faça desse jeito. Aí Jesus diz assim: não sejam como os hipócritas. Então, uma coisa importante para a gente no relacionamento com Deus é a autenticidade, a verdade. Quando eu vou me relacionar com Deus em oração, eu não posso transmitir uma ideia artística, eu não posso ser um artista na fé, eu posso ser um artista na profissão, mas não no relacionamento com Deus. Por que Jesus fala dessa forma? Porque tem muitas pessoas, e aqui relacionado aos próprios fariseus, eles tentavam se relacionar e demonstrando para os outros, tentando impressionar as pessoas. Então o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser para que os outros vejam. Guarde isso, pegue esta verdade para o seu coração. Não se relacione com Deus tentando demonstrar para alguém, ou tentando enganar a si mesmo, tentando dizer que Deus vai se impressionar com a minha ou a tua performance. Não é essa a proposta do Senhor. A proposta do Senhor é, primeiro, ore, tenha tempo para falar com Deus, e de diversas formas, de diversas maneiras. Tenha tempo para se relacionar, ter momento com Deus, seja na mesa do teu escritório, seja na sala da tua casa, seja agora no momento que você está com a sua família. Mas é muito importante que você ore, porque a oração é uma relação de dependência que eu tenho de Deus. A oração é uma declaração de fé. A oração é uma declaração de que eu preciso dele, eu preciso de estar na submissão do meu Criador. Então, quando eu oro, é porque eu me relaciono, eu quero estar com Deus. O fato de desejar estar com Deus me faz ter uma intimidade real, uma intimidade verdadeira. É tão difícil quando você se relaciona com pessoas que demonstram ser uma coisa que elas não são. Tive essa sensação de conversar com alguém e perceber que essa pessoa é um artista. Às vezes eu até me deparo com essa situação assistindo algumas coisas na própria televisão, ouvindo pessoas, mas elas estão fingindo ser aquilo que elas não são na verdade. E foi isso que Jesus acabou de dizer: eu não quero que vocês sejam hipócritas. Então, quando vocês estiverem orando, sejam verdadeiros, abram o teu coração. A gente precisa ser capaz de dizer para Deus, porque Ele me conhece interiormente de quem eu sou. Quais são os pensamentos que dominam minha mente? O que é aquilo que está me escravizando? Eu preciso ter coragem de abrir o meu coração e dizer quem é o Fernando. Quais são os dilemas do Fernando? Eu não preciso dizer para Deus: ó Deus, tu sabe. Não, Ele sabe quem eu sou, pecador, dependente de toda a graça dEle, da abundante misericórdia dEle. Então, quando você estiver orando, diga para Ele quem realmente você é. Diga para Ele o que você realmente sente.
Peça a Ele ajuda para vencer os teus pecados. Peça a Ele ajuda para vencer os teus dilemas do coração. Eu não posso fingir para Deus. Peça a Ele ajuda para você até mesmo perdoar alguém. Peça ajuda para você dizer, para dizer para você mesmo: eu não mereço, eu dependo totalmente da Tua graça. Então fica aqui a primeira coisa importante para a gente: quando orar, seja verdadeiro, não seja como os hipócritas, não vá para os lugares, não tente impressionar ninguém. Uma outra coisa importante é que Ele não quer que apenas a gente só impressione os outros, porque eu não quero que essa impressão, e eu não desejo isso, né? Às vezes a gente quer passar uma impressão e a gente quer mostrar para as pessoas que aquilo que eu estou dizendo transmitindo é o que mais é importante. Jesus diz que não. Jesus fala que não, que Ele não quer que você e eu sejamos apenas essa pessoa que cause impressões para os outros de fora, porque Ele diz que quem deseja viver dessa impressão já recebeu aquilo que ele gostaria, ser visto, né? Então, pode imaginar o seguinte: pode ser que a gente tente um relacionamento com Deus tentando mostrar para os outros. Não faça isso. Jesus diz assim, quando você orar, no verso 6, olha que legal: quando você e fale com seu pai, fale com ele em secreto. Importante, Jesus não está dizendo que a gente não pode orar todo mundo junto, uma oração pública. Eu amo orar com a igreja. Irmãos, uma coisa que eu mais sinto falta nesse momento que a gente está vivendo é a nossa celebração pública. Isso aqui não é o culto. Isso aqui é um paliativo, uma maneira que a gente tentou achar para nos comunicarmos, para que a gente tente se comunicar com você, com outras pessoas que estão aqui pela primeira vez, mas isso aqui não é o culto. O culto público requer a vez, mas isso aqui não é o culto. O culto público requer outra coisa. Requer contato, o fato da gente estar junto, o fato da gente ter a oportunidade de clamarmos a Deus juntos. Isso aqui não é a celebração de culto a Deus. A celebração de culto a Deus requer que nós estejamos juntos. E você pode estar dizendo, mas pastor, a gente está junto agora, online. Não. Essa é só uma ferramenta. E graças a Deus nós temos essa ferramenta. E o importante para tudo isso é que essa ferramenta nos proporcionou a oportunidade de nos falarmos. Mas o maior desejo e a melhor coisa que a igreja tem é quando ela consegue se unir e todos juntos celebrarmos ao Senhor da nossa vida. E eu estou morrendo de saudade para a gente ter a oportunidade de nos encontrarmos, celebrarmos ao Senhor e orarmos juntos. Mas esse texto aqui não está dizendo que a gente não pode fazer oração junto. O texto está dizendo que eu tanto posso valorizar a oração com oração pública, mas eu também tenho que valorizar o momento de intimidade com Deus, o momento de secreto, né? O momento de relacionamento com o meu Pai. Por isso, o Senhor Jesus está fazendo um contraste muito interessante. Tem gente que gosta de ser visto publicamente, mas Jesus está dizendo, antes de você ser visto publicamente, antes de você ser percebido publicamente numa oração, eu queria que você tivesse contato em primeiro lugar comigo. Então, antes de você orar com alguém ou orar por alguém, fale com Deus em secreto no teu quarto. Entre lá no teu quarto, porque o texto está dizendo que Deus quer um momento de relacionamento com Ele. E Ele diz que nós precisamos nos voltar para o nosso Pai. Muito legal essa linguagem de Jesus. Feche a porta e fale com o seu Pai. Falar com o Pai. Falar com o Pai. E eu não estou falando com um pai qualquer, eu estou falando com um pai de amor, pai gracioso, pai maravilhoso. Eu estou falando com aquele que me ouve. Eu estou falando com aquele que entregou o seu filho por mim na cruz do Calvário. Eu estou falando com aquele que me recompensa. Isso é muito importante para nós. Eu queria que você tivesse essa visão.
Orar publicamente, ter a capacidade de celebrar, desejar buscar a Deus. Jesus fez isso, né? Jesus orou publicamente, Jesus teve a oportunidade de orar com outras pessoas, mas Ele também orienta a gente a entrar no quarto, fechar a porta e ali falar com Deus em secreto. Então a segunda coisa importante é que a oração me leva para a intimidade com meu Pai. Guarde isso no teu coração também. Então a primeira coisa é: não tente impressionar a Deus. Não tente impressionar a Deus, não tente cair na armadilha de impressionar as pessoas. Deus sabe quem eu sou e quem você é. A segunda coisa importante é, antes de você falar para alguém, antes de você dizer para alguém, antes de você orar por alguém, antes de você falar para alguém sobre isto, fale em primeiro lugar com Ele. Entre lá no quarto e deposite a sua fé naquele que te recompensa, naquele que te ama, naquele que se entregou na cruz do Calvário por mim, por você. Uma outra coisa importante desse texto que me faz refletir na vida cristã, na vida com Deus, na vida que eu vou construir com o meu Senhor, está escrito aí, eu quero que você acompanhe. O versículo 7 diz assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam ao mesmo antes de pedirem. Olha que legal. O fato da oração, a gente buscar a Deus, a gente ter um relacionamento com o Pai, não me ensina. E aí Jesus diz que os pagãos, eles dão uma ideia de ficar, de repetição, de balbuciar aqui, algo de ficar falando a mesma coisa, no sentido de que eu não confio, eu não dependo, eu não acredito que o Senhor vai responder pela fé aquilo que eu já disse para Ele. E não é um caso de repetir a oração, né? Tem gente que fala assim: pastor, eu não posso repetir a oração, porque Jesus falou que não é para repetir. Não, ele diz que não repetir como os pagãos ficavam balbuciando a mesma fala. E isso acontece hoje. O fato de eu confiar em Deus, do meu Pai saber das minhas necessidades, não tem problema que eu diga para Ele algumas coisas parecidas, mas eu não preciso fazer da minha oração algo que seja algo repetitivo e sem sentido. Repetir sem sentido, é essa a proposta de Jesus. Não, eu não quero que você repita sem sentido as mesmas frases. Pode ser que você já fez isso. Pode ser que você faça isso hoje. Eu fico repetindo as mesmas coisas. Quantas vezes, e eu não vou condenar a pessoa que faz isso no sentido de falar algumas coisas, porque às vezes ela aprendeu desse jeito. E pode ser que eu tenha aprendido a repetir. Eu não reflito, eu não penso naquilo que eu estou dizendo com meu Pai. Eu estou num diálogo com meu Deus. A oração é uma conversa, é um diálogo. A oração é um momento íntimo. A oração é um momento de choro, de lágrima, de confissão. A oração é um momento de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A oração é um momento também de ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu falo e ouço a Deus. E é muito importante que a palavra de Deus, ela é a fonte da fala de Deus para nós. É muito importante a gente ouvir o que Deus está dizendo através da sua palavra. E é muito importante a gente lembrar que é através da oração que eu me comunico com Deus. Então Ele fala comigo através da sua palavra e eu falo com Ele através da oração. É muito importante que eu, quando estou orando, esteja também ouvindo as verdades do Evangelho. Que eu saiba as verdades do Evangelho, porque é através da palavra poderosa do Senhor que o Espírito Santo traz à minha memória as verdades fundamentais para a minha vida. Quando eu estou orando, o Espírito Santo me lembra quem é Deus. Quando eu estou orando, Ele me lembra quem é o Senhor da minha vida. Quando eu estou orando, Ele me lembra a história de transformação que o Senhor Jesus já fez na minha vida. Então, você quer ouvir Deus falar? Pare para orar, abra a tua Bíblia e ore, ouvindo Deus através da sua santa palavra.
Ore através da palavra de Deus, ore buscando na palavra de Deus as respostas para a tua vida, ore ouvindo aquilo que o Evangelho tem para a tua vida. E o que o Senhor Jesus diz, né? Não precisa repetir de forma sem sentido. Claro, Ele conhece meu coração e Ele sabe dos meus dramas, Ele sabe das minhas dificuldades, e Ele conhece o meu viver. E o que o Senhor orienta aqui agora é que os fariseus, eles tinham por mania, né, e tentar impressionar de forma a prática da justiça, aqui no texto de Mateus, a partir do capítulo 5, de uma prática de justiça onde eles davam esmolas, onde eles faziam as suas orações e os seus jejuns. Então Jesus está dizendo: eu não quero que vocês se pareçam com eles, eu não quero que vocês imitem a eles. Olha que legal, Jesus está dizendo: não é esse tipo de relacionamento que eu quero que vocês tenham, não o parecido com eles. Eu quero que vocês tenham um relacionamento comigo diferente, um relacionamento de pai para filho, de intimidade, de amizade, de respeito, de soberania, de senhoria. Eu sei quem eu estou falando, eu sei com quem eu estou falando. Então, o fato de entrar, o fato de buscar a Deus, o fato de ouvir a palavra de Deus e o fato de orar ao Senhor me faz entender a cada dia quem é o Senhor. Então, não faça ou não seja igual, ou iguais, aqui Jesus fala, não sejam iguais a eles. Isso é muito importante. Não agir como os pagãos, não agir de forma que a gente tente impressionar os outros, não agir nem de forma que a gente tente impressionar o próprio Deus. Deus me conhece. E não fazer da fé algo pesado, algo que eu precise pagar por isso. Jesus já pagou por mim na cruz do Calvário, entregou sua vida, e hoje eu reconheço nele. É nele que eu me reconheço, é nele que eu me entendo como filho, é nele que eu me entendo como servo. Então eu preciso dele. E aí Jesus vai ensinar. Ele diz como não fazer, ele diz como não imitar, ele diz como não agir, mas ele vai ensinar para a gente como fazer. Pode ser que você esteja aí me ouvindo e você até já fez muitas vezes, porque eu já fiz, que é repetir a oração do Pai Nosso. Eu não vou pedir para você levantar a mão porque eu não estou te vendo, mas pode ser que você por diversas vezes já repetiu a oração do Pai Nosso. E nós fazemos isso de forma mecanicamente, sem reflexão. E eu queria dizer para você o seguinte: Jesus, quando ele ensina isso aqui para a gente, ele diz assim, vocês orem dessa forma. Então ele vai dar um modelo para a gente de oração. E eu queria que você pudesse fazer isto, de verdade. Comece a orar. O texto começou a dizer, quando vocês orarem. Então, quando você orar, tenha um momento de intimidade, entra no seu quarto, fale com Deus, reúna a sua família, reúna os seus filhos, chama a tua esposa, chama o teu marido, mas ore, mesmo sozinho, ore a Deus, mas ore com sabedoria, ore com discernimento, busque na palavra de Deus aquilo que Deus tem para a sua vida, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, mas ore no modelo que Jesus ensinou. O modelo que Jesus ensinou é muito interessante e não é para ser repetido. Eu queria dizer isso para você. Não é apenas para repetir, apenas para fazer como algo sem sentido na nossa vida. Então eu queria dizer para você o seguinte: em primeiro lugar, quando você orar, segundo Jesus, diz: Pai nosso que estás no céu. O nosso Pai. Nós vivemos um período muito difícil hoje, que é o período de extremo egoísmo. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu clã, cada um tem o seu terreno, cada seu espaço, sua igreja, né? Às vezes eu converso com pessoas que elas falam para mim que parece que a igreja é dela, Jesus é dela, a Bíblia é dela,
eu fico até preocupado. Eu falo brincando, mas você não sobrou nada para mim. Deus é seu, a Bíblia é sua. Para mim, Deus é seu, a Bíblia é sua, sua doutrina é sua. Então você percebe que Jesus começa o modelo de oração. Ele não diz assim, Pai, Pai meu, Pai seu. Ele diz que o Pai é nosso. O Pai é nosso. É um Pai daqueles que reconhecem Ele como Senhor. Independentemente de onde você esteja, você reconhece a soberania de Cristo sobre a tua vida. Você reconhece o que Ele fez por você, que Ele se entregou na cruz por você. Ele é seu Pai. Ele te comprou. Ele comprou a nossa vida. E isso é muito importante para nós. O Pai é nosso. E Ele não é meu, Ele não é só da Missão Atos 4, Ele não é só da igreja A, B ou C. Ele é Pai de todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. E Ele é o seu Pai. Então quando você entrar no seu quarto, ou estiver mesmo agora na sua casa, lembre-se que esse Pai é seu Pai. Ele é Pai do seu vizinho que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Ele é Pai do outro que está distante. Mas Ele é Pai daqueles que reconhecem a Ele como o grande, reconhecê-lo como soberano, reconhecê-lo como alguém que está acima de nós. Quando você orar, reconheça Ele como Pai e que Ele é celestial. Eu não estou falando com uma pessoa do mesmo nível que eu. Eu não estou falando com alguém que eu digo para ele. Eu estou falando com alguém que tem poder, autoridade, soberania, alguém que está acima de mim e de você. Ele está acima. O fato de estar nos céus é que demonstra para nós a sua autoridade, a sua soberania. E ele diz ainda que o nome dele, santificado seja o seu nome. Quando você orar aí na sua casa, com a sua família, lembre-se que Deus é santo. Lembre-se que você está se relacionando com um Deus que é santo, que é digno de honra, respeito, que é digno de ser adorado. Peça a Deus, de verdade, o controle de Deus sobre a tua vida. Vira o reino, vira o controle, vira o domínio. Nós vivemos numa geração que quer Deus, que deseja Deus, que fala de Deus. Nós falamos muito de Deus. Nós vivemos uma geração que quer o contato com a espiritualidade, com algo transcendente. As pessoas até querem ter contatos diferentes. Elas querem Deus, mas elas não querem o controle, o reino, o domínio, estar debaixo deste senhorio. É diferente. Quando Jesus ensina a gente a orar, é entender que Ele tem o controle, Ele é o Senhor do reino. Então quando eu estou orando, venha o teu reino, eu estou dizendo para Ele: Senhor, controla minha vida, controla o meu viver. Olha, esteja cuidando do meu viver, da minha família. Que o teu reino domine a minha vida, que o teu reino me domine na escola, que o teu reino me domine na universidade, que o teu reino esteja no controle da minha família, que eu viva isso no teu reino. E é importante isso para a gente, viver o reino. Venha o teu reino, venha o teu controle. Então desejar Deus é desejar esse controle do Senhor. E aí dentro desse controle do Senhor, tem muita gente que quer Deus, que até deseja o reino, e fala: meu Deus, venha. Mas a Bíblia diz aqui que não é a nossa vontade. Olha que legal. Jesus está dizendo: venha o teu reino e seja feito a tua vontade. Quantas vezes você já orou? Você está aí me ouvindo agora. Quantas vezes você já orou? Porque eu estou te falando isso porque eu já fiz isso. Quantas vezes você já orou e lá no finalzinho da tua oração você quis que prevalecesse a tua vontade? Quantas vezes você já pediu alguma coisa para Deus e você falou assim: Deus demorou? Quantas vezes você interpretou do teu jeito? Porque você não interpretou do jeito de Deus, não foi a vontade de Deus que você fez.
Você achou que foi a vontade de Deus, porque é aquilo que você desejava. Então, aqui o texto está dizendo que quando eu oro, eu peço o controle dele, eu peço a direção dele na minha vida, mas eu quero ouvir aquilo que é a vontade dele. E muitas vezes a vontade do Senhor confronta a minha vontade. Quantas vezes eu já ouvi pessoas me procurarem dizendo: pastor, olha, eu orei para namorar essa pessoa, para casar, para sei lá, para procurar para esse emprego. E eu falei: e aí, você acha que é isso mesmo? Ah, acho que é. Mas e como é que você acha que é? Como é que você sabe que é a vontade de Deus para a tua vida? Você acredita que é a vontade de Deus? Você perguntou para a palavra de Deus se são esses os princípios que Deus te orientou para uma tomada de decisão? Então é importante uma coisa que eu quero falar: buscar o reino de Deus, buscar a Deus em oração. Jesus está dizendo o seguinte: busque sim, mas se submeta à vontade dele. E a vontade dele é diferente da nossa. Às vezes não tem nada a ver, mas eu gostaria que você ouvisse, que você buscasse, dependesse da soberania dele, mas também dependesse de controlar, do controle, né, dessa vontade dele reinando na sua vida. Portanto, ao orar, esteja com o coração aberto para se submeter à direção do Espírito Santo de Deus. Você sabe quando alguém se submete à direção do Espírito Santo de Deus? Quando a pessoa se permite se conduzir por essa palavra. Então a minha pergunta para você: você tem buscado o reino de Deus? No teu momento de oração você tem orado? Então se submeta à voz do Espírito Santo de Deus e à sua palavra. Muitas pessoas me perguntam: pastor, como que eu sei que é a vontade de Deus? E eu sempre respondo de forma muito simples e clara: a vontade de Deus está expressa aqui nesse livro. A vontade de Deus está aqui. Então, quantas vezes a gente buscou a Deus, mas lá no final, a vontade que prevaleceu foi a minha. Então, quando você orar, entre no teu quarto e ouça o que Deus está falando aqui para você. Uma outra coisa importante na oração do Pai Nosso, ele diz assim: dá-nos hoje o pão de cada dia. Olha que legal, eu dependo do sustento. Quem me sustenta é Deus. É lógico que eu vou trabalhar, eu vou sair, eu vou buscar a Deus, eu vou investir, eu vou estudar, mas eu sei que todas essas coisas quem me proporciona é o Senhor. Eu sei que é Ele que vai trazer para mim força, sabedoria, discernimento, humildade para entender que é nele que eu sou alimentado, é dele que eu dependo. E por um outro ponto, no verso 12, e indo para o final, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Interessante que Jesus diz que na oração que nós vamos fazer, nós precisamos ter a capacidade de entender o perdão de Deus, compreender o perdão de Deus. O perdão de Deus não depende do meu perdão, mas eu como salvo, eu como um servo de Jesus, eu como um discípulo de Jesus, eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a perdoar como Ele perdoou. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não me perdoa porque eu vou perdoar a pessoa, né? Não é o meu perdão mais poderoso que o dele é soberano. Mas quem é salvo, quem foi alcançado, quem foi ressuscitado pelo Espírito Santo, quem foi transformado pelo Espírito Santo, precisa compreender que perdão faz parte da vida cristã, faz parte do dia a dia do servo de Deus. Por isso que aprender a perdoar as dívidas, reconhecer o que Jesus fez por cada um de nós. Então, quando você orar, reconheça o que Jesus fez por você, reconheça o que Ele um dia lavou na cruz do Calvário, reconheça o sacrifício que Ele fez por você, porque pode ser que você tenha que perdoar situações delicadíssimas na sua vida, mas lembre-se, pecado maior Ele perdoou da nossa vida. Por isso, para finalizar, Ele diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Eu gosto desse texto final, porque ele diz que pede na oração para que Deus guarde. Jesus ensina a gente a buscar a Deus para não cair em tentação. Olha que interessante. Isso quer dizer que eu e você vamos ser tentados. Seremos tentados. Seremos tentados no nosso dia a dia, seremos tentados a abandonar a fé, seremos tentados a viver de forma equivocada, seremos tentados a viver de uma forma aprisionada pelo pecado, mas eu preciso me lembrar, eu vou ser tentado, e o texto diz que eu devo orar, eu devo buscar a Deus, porque esse livramento o Senhor nos dá. Eu posso buscar de Deus o livramento do maligno. Eu posso buscar de Deus o livramento da armadilha do caçador. Me livre da maldade do inimigo, me livre da maldade do pecado de Satanás, me livre das armadilhas do inimigo, me livre. Então, quando você orar, peça a Deus livramento para a sua vida. Peça a Deus para que te livre das armadilhas. Por quê? Porque quem está no controle da nossa vida é o Senhor. Porque o reino é dele, a glória é dele, a soberania é dele, o poder é dele. E ele termina dizendo que tudo isso pertence a ele. E eu quero te chamar nesse momento para que você ore a Deus, busque a Deus de alguma forma, com muita submissão, com muita tranquilidade no seu coração, e certo de uma coisa, que nós estamos aqui somente porque o Senhor nos concedeu a sua graça. Por isso, meu irmão, eu quero te convidar para a oração neste momento. Orarmos a Deus. E o Pai Nosso termina aqui. É importante que a gente perceba isso de uma forma muito interessante. Baseado em relacionamento, no versículo 14. Diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Você percebe que o nível de relacionamento que a gente tem com Deus, ele é capaz de influenciar o nosso nível de relacionamento com as pessoas? E eu queria dizer para você isso. Tem muita gente que não consegue viver bem aqui e nem lá. Então meu nível de relacionamento aqui vai refletir aqui, terreno. Quanto mais relacionamento saudável eu tenho com os céus, mais relacionamento saudável eu tenho com a terra. Tome muito cuidado com pessoas que se dizem se relacionar bem com Deus, mas não conseguem se relacionar bem com a terra. Tem alguma coisa errada. Tenha muito cuidado com pessoas que acham que não precisa se relacionar com a terra. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus me ensinou a me relacionar bem com Ele, a orar a Ele sem precisar impressionar ninguém, nem a Ele mesmo. E esse tipo de relacionamento vai expressar aqui na terra. Se eu não preciso impressionar a Deus, por que eu preciso impressionar as pessoas? Se eu não preciso mostrar para Deus aquilo que eu não sou, por que eu vou viver assim com as pessoas? Por isso eu queria dizer para você, o teu relacionamento com as pessoas pode demonstrar muito como está o teu relacionamento com Deus. E pense nisto. Jesus nos chamou para oração, para um relacionamento sadio. Então, quanto mais eu tenho relacionamento sadio com Deus, com o seu Espírito, quanto mais eu ouço a voz da sua palavra, mais eu ouço a voz do Espírito, mais eu consigo me relacionar bem com as pessoas. Fica aqui o meu desafio para você. Se relacione bem com Deus, que certamente você vai se relacionar bem com as pessoas. Oremos. Pai, neste momento que nós acabamos de falar de oração,
eu quero te pedir, primeiro, como tu ensinou os discípulos, ensine a gente. Ensine a gente que oração é relacionamento íntimo. Ensine a gente que oração é algo que eu não preciso apenas mostrar para as pessoas, mas eu preciso dizer para ti quem eu sou, como eu estou, o que eu estou precisando. Eu preciso dizer para ti como eu estou vivendo. E eu peço, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a buscar a ti de forma sadia, saudável, para que a gente consiga primeiro reconhecer quem nós somos, reconhecer a tua soberania sobre a nossa vida, o teu poder sobre a nossa vida, o teu perdão sobre a nossa vida, e falar com o meu Pai, aquele que me sustenta. É isso que a tua palavra está dizendo. Entrar na tua intimidade, entrar lá no meu lugar. E quantas pessoas estão aqui orando comigo? Tem um lugar meio que secreto, na sala, no sofá, no carro, não importa. O importante é como eu estou para falar contigo. Não importa o lugar, é como eu te reconheço, é como eu entro diante de ti e reconheço a tua soberania, a tua santidade. Ensina-nos a orar, porque é na oração que tu me perdoa, é na oração que eu abro meu coração para ti e reconheço todos os meus pecados. É diante do Senhor que eu te digo, Pai, o que eu estou precisando, o que o outro está precisando. Eu falo na oração como o Pai de todos. Então tem muitas pessoas agora precisando do pão de cada dia. Eu não olho para mim, Senhor. Eu não estou pensando só em mim. Quando nós oramos, nós temos que aprender que o Pai é nosso. Então eu peço para o outro: Pai, abençoe aquelas famílias que estão agora necessitadas, e tu venha prover saúde, prover alimento, prover vida na casa. Tem pessoas agora que estão perdendo o sentido porque emocionalmente estão abaladas. Venha prover saúde emocional agora, no nome de Jesus. Pai nosso, Senhor, tu és o nosso Pai. Quantas pessoas que ainda não conseguiram, não chegaram, não entenderam, não compreenderam o Evangelho, mas estão necessitadas da graça. Pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que são reconhecidas ou não reconhecidas na sociedade, estão hospitalizadas, sofrendo. Tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas, em nome de Jesus. Tenha misericórdia da nossa vida. Livra-nos, Senhor, das armadilhas. Livra-nos das armadilhas mais graves, que é o nosso orgulho, a nossa soberba. Essa ideia de que tudo que é nosso é só meu, eu só quero para mim. Não, tira isso da gente. Que a gente tenha a capacidade de olhar para o outro. Na oração do Pai Nosso, que a gente tenha a capacidade de olhar para o lado, olhar para o outro, pedir a graça de Deus para o outro, a misericórdia de Deus para o outro. Porque quanto mais íntimo teu eu for, melhor eu vou conviver com o outro. Por isso eu te peço para a igreja agora, abençoe a tua igreja espalhada por aí. Quantas pessoas estão espalhadas por aí, e que nós possamos aprender a nos relacionar bem contigo, porque nós vamos aprender a perdoar o marido, a perdoar a esposa, a perdoar os filhos, a perdoar os pais. Nós vamos aprender, porque quanto melhor o meu relacionamento contigo, melhor a minha intimidade, melhor a minha entrada no quarto contigo, mais perto da tua voz, mais perto da tua palavra eu quero estar. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém, Jesus. Vamos cantar.
nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas nota em canções, e mesmo em tentações e fraquezas, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Aleluia, Jesus. Eu quero aproveitar esse momento para, como nós fazemos aqui nas nossas transmissões, fazer a nossa oração pelas pessoas que enviaram os seus nomes. Eu vou citar algumas. A Rose e Carolina estão enfrentando a Covid. A oração pelo Stávulos, 14 anos. Esse menino tem enfrentado um grande desafio, que é um tumor no cérebro. Oração pela Márcia e Rosana. Oração pelo tio da Débora Emer, está na UTI com Covid. Oração por Sabrina Braz, Anísio Grácia e Alice Grácia também estão enfrentando a Covid.
E a oração pelo Aparecido, Terezinha e Beth. São pessoas que nos mandaram aqui os pedidos de orações. E hoje eu falei de oração, né? Eu queria que você aproveitasse essa semana e renovasse a tua vida de oração, a tua comunhão, todos nós. De verdade, aproveita que você ouviu sobre oração, tira um tempinho esta semana e ore. Jesus falou, quando você orar, não precisa fazer nada para me impressionar, mas entra lá no seu quarto, desliga um pouquinho a televisão, o celular, para um pouquinho para ouvir aquilo que o Senhor tem para te falar. Interessante que Jesus falou para você entrar no quarto, né? Ele entra lá no teu quarto, fecha a porta. Parece que essa frase diz muita coisa para a gente hoje. Quando Jesus está dizendo para fechar a porta, parece que tem barulhos externos que atrapalham a gente. Tem muitos barulhos atrapalhando a gente hoje. O barulho do toque do celular, televisão. Então feche a porta, corte a conexão aí com as coisas de fora, porque Ele merece toda a nossa atenção. O fato de priorizarmos a Deus como centro da nossa oração. Priorize Deus como centro da sua oração. Ore comigo aí por essas pessoas. Pai, eu apresento a Ti esses nomes. Eu não conheço essas pessoas, mas o Senhor, que é o soberano Deus, conhecedor, que criou essas pessoas. Tem pessoas aqui enfrentando lutas terríveis, Pai. Tem um menino aqui que está com um tumor no cérebro. Senhor, eu não sei como que é isso. Eu te peço a misericórdia sobre a vida do Stavros, um garoto de 14 anos. Fico imaginando meu filho. Meu filho acabou de completar 15 anos, meu Deus. Tenha misericórdia dessa mãe que está aí, um momento angustiante da vida, vendo um filho enfrentar um tumor. Tu és o Deus de graça e misericórdia. Tu pode operar a cabeça dos Távolos de forma sobrenatural, mas tu também pode ajudá-lo através da medicina. E eu te peço isso. Ajude as outras pessoas que estão com Covid, suas dores, estão hospitalizadas, algumas estão entubadas. Que o teu Espírito agora visite essas pessoas lá nos hospitais, lá no quarto agora, que elas sintam o toque de Deus tocando na vida dessas pessoas, para que elas sejam curadas, Senhor. Curadas, seus pulmões voltem a respirar. Tu és o Senhor que sopra a vida. Tu soprou na narina de Adão, sopra nos pulmões dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu te peço agora, socorre aqueles que estão angustiados com o momento, e nos dê uma ótima semana, uma semana renovadora para o comércio, para as empresas, para todos os trabalhadores que estão tentando se recolocar no mercado. Senhor, nos dê vida e vida com a tua maravilhosa graça. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu quero finalizar a nossa celebração de hoje. E eu quero pedir para você continuar em oração. Nós estamos num projeto de ofertar alimentos aqui para pessoas necessitadas. Participe. Aí nas nossas redes sociais tem o local para você deixar teu alimento, a tua cesta básica. Vamos ajudar outras pessoas. Lembre-se do que eu disse aqui: o Pai é nosso. O pão precisa ser dividido, o pão precisa ser compartilhado. Nós precisamos aprender a dividir o que a gente tem. Nós estamos num tempo de compartilhar. Não estamos num tempo de guardar, mas de compartilhar. Então, compartilhe, participe. Em nome de Jesus eu te peço isso. Que
Que Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa. Obrigado a todos os nossos irmãos que oraram pela nossa celebração de batismo. Nós tivemos batismo ontem, foi um momento maravilhoso, espetacular. E ontem mesmo, algumas pessoas me pediram o batismo para participar do próximo batismo. Isso é maravilhoso. Então você que tem um desejo de se batizar, se prepare para isso. E participe conosco, participe de um pequeno grupo, participe da live nas quartas-feiras, que nós não voltamos os pequenos grupos, mas você pode participar do estudo das quartas-feiras, 20 horas. Lá com o Ricardo, com o Elias, participe, tá bom? E nós estamos à disposição, nosso WhatsApp aí, contato do atendimento pastoral, você pode nos procurar, nós estamos à disposição para te ajudar. Um grande abraço, fique com Deus e uma ótima semana em Cristo Jesus. Um abraço para você.